Você já esteve em uma fila, com os pés cansados e se perguntou por que ninguém te ofereceu prioridade? Ou já saiu de uma consulta médica sentindo que não teve o tempo e a atenção que merecia? Pois é, isso acontece com mais frequência do que deveria. E sabe o que é pior? Muitos de nós simplesmente aceitamos, como se fosse normal, mas não é. Hoje, eu quero ter uma conversa sincera com você. Uma conversa que talvez você nunca tenha tido com ninguém. É sobre respeito, dignidade e direitos. Sim, direitos que estão garantidos por lei, mas que, infelizmente, muita gente esquece ou prefere ignorar. Você já ouviu falar do Estatuto do Idoso? Ele não é um papel velho esquecido numa gaveta de algum cartório. É uma lei feita para proteger você, para garantir que ao envelhecer você não seja deixado de lado, que sua experiência de vida, seu tempo e suas necessidades sejam valorizados. Mas aqui vai a verdade. Mesmo com o Estatuto existindo há anos, ainda tem muita coisa que não chega até você. Muita gente com mais de 60 anos simplesmente não sabe que tem direito à prioridade real e não só no papel. É prioridade no atendimento, no transporte, na saúde, na justiça, na vida. E eu te pergunto, o que é prioridade se não for o reconhecimento do seu valor? Vamos falar sobre isso com calma. Nada de termos complicados, nada de conversa difícil. Imagina que a gente está tomando um café, sentados na varanda, e você me conta que está cansado dessas situações. Eu vou te dizer, com todo o carinho e respeito, você tem razão e tem direitos, e eu vou te mostrar como usá-los. Começa pela prioridade no atendimento, que vai muito além da plaquinha no caixa do supermercado. Muita gente pensa que essa prioridade só vale quando tem uma fila preferencial. Mas, na verdade, a lei diz que o idoso deve ser atendido com preferência em qualquer situação, inclusive nos órgãos públicos, nos hospitais, nos bancos e até em lugares privados, como clínicas particulares ou farmácias. Agora me diz, quantas vezes você já ficou esperando enquanto atendiam pessoas mais novas fingindo que não te viram? Quantas vezes se calou achando que reclamar seria fazer papel de chato? Pois saiba, reclamar, nesse caso, é um ato de autodefesa. É lembrar às pessoas que existe uma lei e que ela precisa ser cumprida. Outro direito ignorado, e esse é importante demais, é o acesso preferencial à saúde. O Estatuto diz com todas as letras: o idoso tem direito ao atendimento humanizado e preferencial no SUS. Isso inclui agilidade no agendamento de exames, nas consultas, nos tratamentos e até nas internações hospitalares. Mas na prática, a gente sabe como é. Filas e mais filas, gente passando na frente, atendimentos apressados. Muitos profissionais de saúde até conhecem a lei, mas deixam de lado porque acham que o idoso já está acostumado a esperar. Não, a gente não está e nem deveria estar. Outro dia, uma senhora me contou que esperou quase 6 horas para ser atendida num pronto-socorro. E quando foi atendida, o médico nem olhou para ela direito, só passou um remédio genérico e mandou ela embora. E sabe o que ela me disse? Acho que ele achou que eu não valia o tempo dele. Isso me cortou o coração, porque ninguém deveria se sentir assim, nunca. Sabe, a gente cresce ouvindo que respeitar os mais velhos é um valor, mas o respeito de verdade não é só dar bom dia, é dar atenção, é reconhecer que uma pessoa com mais de 60, 70 ou 80 anos carrega uma história inteira nas costas e que merece ser cuidada com mais delicadeza, não com descaso. Mas eu quero seguir com você nessa conversa porque tem outro ponto que muita gente esquece, ou nem imagina: o direito ao transporte público gratuito e com assentos reservados. Sim, isso você talvez já saiba, mas sabe o que quase ninguém fala? Que as empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais também devem reservar assentos gratuitos para idosos com baixa renda. É lei, e mais do que isso, o idoso não é obrigado a pagar para emitir o bilhete, nem a apresentar documento complicado para comprovar renda. Só o comprovante simples já basta. E ainda tem gente que diz: ah, mas se quiser conforto, tem que pagar.
Não, não tem, porque conforto, dignidade e segurança não são luxo, são necessidade. E nesse ponto eu te faço um pedido. Da próxima vez que você entrar num ônibus e ver um assento reservado ocupado por alguém que não precisa, fale com firmeza e educação, porque calar é aceitar o desrespeito e a gente já se calou demais nessa vida. É como minha avó dizia, a gente ensina os outros a nos tratarem pelo que a gente permite, e o Estatuto do Idoso veio justamente para nos dar essa ferramenta de defesa. Falando em transporte, me lembrei de uma história bonita. Um senhor de 75 anos que conheci num grupo de caminhada me contou que, graças ao transporte gratuito, ele começou a visitar os netos toda semana. Antes, ele ia só uma vez por mês por causa do custo da passagem. Olha, ele vai com frequência, leva frutas da feira, faz companhia e diz que se sente vivo de novo. Olha só como um direito aplicado de verdade muda a vida de alguém. E eu quero que você também sinta isso, que perceba que não está sozinho, que existe uma lei que está do seu lado e que você tem todo o direito de usá-la, não como favor, mas como algo que já é seu. E tem mais coisa para conversar. Tem um ponto que pouca gente fala, mas que é fundamental para quem vive com mais de 60. Eu vou te contar já já. Lembra que eu falei que tinha mais um ponto pouco comentado, mas super importante? Pois bem, vamos conversar agora sobre o direito à justiça com prioridade. Esse é um daqueles direitos que quase ninguém lembra, mas pode fazer toda a diferença, principalmente quando o assunto é pensão, aposentadoria ou até problemas de saúde. Muita gente não sabe, mas o Estatuto garante que o processo judicial de uma pessoa idosa deve andar mais rápido do que o dos outros. Ou seja, se você entrou com um pedido na justiça, tem o direito de ser colocado na frente. Sim, na frente de quem é mais novo. Isso se aplica a processos na área da saúde, ações contra planos de saúde, questões de aposentadoria que estão paradas há meses ou até anos. Tudo isso deve ter prioridade. É a lei que diz. E ela foi criada porque entende que o tempo tem outro valor depois dos 60. Afinal, vamos combinar. Esperar 5 anos por uma resposta da justiça aos 30 é uma coisa, mas aos 70, 75 ou 80, isso já é cruel. Cada ano conta, cada mês conta, cada dia é valioso. E o mais triste é que tem muita gente que nem chega a saber disso, muito menos a exigir. E mais triste ainda, tem advogado que não pede esse direito, que é simples de aplicar. Basta apresentar um documento com a data de nascimento. É só isso. Mas por falta de orientação, por medo ou por vergonha, muitos idosos desistem de lutar. E isso não pode acontecer. Você tem o direito de lutar e de ser ouvido com prioridade. Agora, deixa eu te contar uma história que me emocionou. Um senhor que conhecia uma ação social me falou que entrou na justiça para garantir um medicamento que precisava e que o SUS não estava fornecendo. Ele tinha 72 anos. O advogado dele, um jovem recém-formado, pesquisou e pediu a prioridade do processo com base no Estatuto do Idoso. O juiz aceitou. Em menos de 2 meses, saiu a liminar e o medicamento foi entregue. E ele me disse, foi a primeira vez que eu senti que o sistema olhou para mim com respeito. Olha isso é o que o Estatuto tenta garantir. E agora vamos falar de outro direito que, para mim, deveria estar estampado em todos os cartazes por aí: o direito à convivência familiar e comunitária. Esse é um dos pilares do Estatuto. E sabe o que ele diz? Que o idoso tem o direito de viver com dignidade, em segurança, sem ser isolado, abandonado ou forçado a viver onde não quer. Ou seja, se você prefere continuar na sua casa, no seu cantinho, com suas coisinhas, seus vizinhos e sua rotina, você pode. E ninguém pode te obrigar a viver trancado num lugar onde você não quer estar. Nem filhos, nem netos, nem ninguém. Isso vale tanto para casos de abandono afetivo quanto para internações forçadas, como em asilos ou casas de repouso. Isso me faz lembrar da Dona Teresa, uma senhora que encontrei numa feira de artesanato. Ela me contou que, depois dos 80, os filhos começaram a insistir para ela ir morar num lugar mais apropriado. Ela não queria, sentia que ainda podia viver sozinha, tinha independência, fazia comida, cuidava das plantas, mas começaram a pressionar, disseram que era pro bem dela.
Sorte que ela conversou com uma assistente social e descobriu o direito à autonomia. E sabe o que ela fez? Chamou os filhos, conversou com firmeza e disse: "Eu sou idosa, mas ainda sou dona da minha vida." E continuou no lar dela, com apoio quando precisava, mas no lugar que ela amava. Isso é autonomia com dignidade. E isso é um direito. Você não precisa abrir mão da sua liberdade só porque passou dos 60. E, por fim, tem uma coisa que eu queria muito te lembrar. O Estatuto também garante o direito de ser ouvido com atenção. E isso pode parecer pequeno, mas muda tudo. Quantas vezes você falou com alguém, seja da família, da saúde, da prefeitura, e sentiu que não estavam realmente te ouvindo? Que te tratavam como se você fosse invisível? O Estatuto deixa claro que o idoso deve ser incluído nas decisões que afetam sua vida, seja uma mudança de casa, um tratamento médico ou mesmo uma decisão familiar. Não é favor, é direito, é a voz, é ser consultado, respeitado, valorizado. Ninguém pode decidir por você como se você não tivesse mais vontade própria. Você viveu muita coisa, tem sabedoria de sobra e merece participar das escolhas com clareza e respeito. Aliás, quantas vezes você ouviu a frase "é pro seu bem" como desculpa para não te escutarem? Pois bem, agora você sabe que seu bem tem que ser construído com você, não contra você. E olha, eu sei que são muitas informações, mas lembra, tudo isso que a gente está conversando aqui não é teoria, é para ser vivido. Você tem o direito de ser bem atendido, bem cuidado, bem tratado, e tem o dever consigo mesmo de exigir isso. A gente não precisa aceitar o desrespeito só porque ele já aconteceu muitas vezes. A vida é agora, e agora é hora de virar esse jogo. E tem mais coisa que quero dividir com você. Tem um ponto que toca direto o coração e o bolso, e que pode mudar muita coisa no seu dia a dia. Vamos falar sobre isso? Agora, deixa eu te contar um dos pontos que mais geram dúvida e que muitas vezes é deixado de lado por desinformação ou vergonha. É o direito à gratuidade e ao desconto no transporte. Sim, eu sei que isso é algo que muita gente conhece por alto, mas nem sempre sabe como funciona de verdade e por isso acaba não usando. Vamos conversar sobre isso com calma. Se você tem 60 anos ou mais, em algumas cidades 65, você pode ter direito à gratuidade nos transportes públicos urbanos, como ônibus municipais, metrôs e trens. E mais, em viagens interestaduais, como ônibus que vão de um estado ao outro, o Estatuto garante 2 vagas gratuitas por veículo para pessoas com 60 anos ou mais, com renda de até 2 salários mínimos. Se essas vagas já estiverem ocupadas, você ainda tem direito a 50% de desconto na passagem. Agora, me diga com sinceridade, você sabia disso? Você já usou esse direito alguma vez? Muita gente tem vergonha de pedir, acha que está mendigando, que é melhor pagar a passagem e pronto. Mas não é esmola, é direito. E você lutou a vida inteira, contribuiu com a sociedade, criou filhos, trabalhou, pagou impostos. Agora, nada mais justo do que colher um pouco do cuidado que você merece. Uma senhora que encontrei no ponto de ônibus certa vez me disse: "Ah, minha filha, eu nem peço, vai que me tratam mal, prefiro pagar." E meu coração apertou, porque o medo do desrespeito faz muita gente abrir mão do que é seu por direito. Mas não precisa ser assim. Quanto mais pessoas idosas exigirem respeito, mais a sociedade vai entender que esse respeito é obrigação e não favor. E isso me leva a uma reflexão importante. Respeitar o idoso é respeitar o próprio futuro, porque todos nós, com sorte, vamos envelhecer. E o que estamos fazendo agora molda o mundo que encontraremos lá na frente. Por isso, cada vez que você se posiciona, que exige o que é seu, que se informa e compartilha, você está fazendo mais do que se proteger. Você está abrindo caminho para os outros também. Está ensinando, como seu exemplo, que envelhecer é viver com dignidade e não com medo. E olha, eu sei que o mundo nem sempre está preparado para enxergar o valor de quem tem mais de 60, 70 ou 80. Ainda tem preconceito, ainda tem desrespeito, ainda tem descaso. Mas isso está mudando e vai mudar mais rápido se você fizer parte disso. Você tem mais força do que imagina e o Estatuto do Idoso é um instrumento para te apoiar e para te lembrar.
todos os dias que você importa. Não importa se você está aposentado ou ainda trabalha, se mora sozinho ou com a família, se anda com mais dificuldade ou com passos firmes. O que importa é que a sua história tem peso, tem valor, tem dignidade e ninguém pode tirar isso de você. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Fale sobre isso. Converse com seus amigos, com seus vizinhos, com seus filhos e netos. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja passando por uma situação injusta e nem saiba que tem direitos. Use a sua voz, porque cada vez que um idoso se informa, uma injustiça perde força. E se você já viveu alguma situação em que se sentiu desrespeitado ou se já precisou brigar por um direito seu, deixa aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a não desistirem. A gente precisa se apoiar, precisamos nos fortalecer como comunidade, como grupo que merece atenção, carinho e, acima de tudo, respeito. Envelhecer não é um castigo, é uma chance de viver com mais sabedoria, mais consciência, mais liberdade. E o Estatuto do Idoso está aí justamente para isso, para garantir que essa fase da vida seja vivida com toda a dignidade possível. Então, da próxima vez que alguém ignorar a sua vez na fila, duvidar da sua capacidade, tentar decidir por você ou te tratar como se você fosse alguém ultrapassado, lembre disso, você tem direitos e tem o dever consigo mesmo de fazer valer cada um deles. A vida depois dos 60 ainda pode ser cheia de energia, de escolhas e de alegrias, e cada atitude sua, mesmo as pequenas, ajudam a construir esse novo caminho. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal Envelhecendo Bem e compartilha com alguém que você ama. Você pode fazer parte dessa transformação e eu fico muito feliz em caminhar com você. Até o próximo vídeo. Cuide-se bem, com carinho e respeito, porque você merece, sempre.